Olá! Quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele começa a falar sobre os males e as corrupções dos últimos dias. E dentre esses males ele fala que os homens se tornariam cada vez mais egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. E aí ele diz, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Eu quero frisar esse ponto aqui, onde fala que os homens se tornariam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A maioria das pessoas, quando leem esse texto, acham que esses prazeres que está sendo expresso aqui pelo apóstolo Paulo são prazeres ilícitos. São pessoas que se entregam aos prazeres da carne, mas aqueles prazeres que são pecaminosos, como a prostituição, a bebedeira e tantos outros prazeres que nós sabemos que a Bíblia nos relata e nos traz como pecaminosos. No entanto, é interessante nós observarmos que o apóstolo Paulo aqui, quando ele diz mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, ele não está falando apenas de prazeres ilícitos, mas ele está falando também de coisas que nos dão prazer, que são lícitas, mas que ocupam mais tempo nas nossas vidas do que o tempo que nós dedicamos a Deus. Como, por exemplo, esses dias eu estava andando de carro e ouvindo rádio, um noticiário no rádio, e aí uma das notícias foi que 15% do tráfego de internet, 15% do tráfego de internet mundial é somente por uso da Netflix. Ou seja, 15% do tráfego de informações da internet no mundo, quem é responsável por 15% desse tráfego é a Netflix. Os outros 10%, quem fica encarregado disso é o YouTube. E isso é algo realmente assustador, porque a quantidade de informações que nós temos na internet, e você saber que a Netflix é responsável por 15% desse tráfego de informação, isso significa que a população mundial tem utilizado e assistido Netflix de forma assustadoramente exagerada. Por que eu estou falando isso? Estou falando porque quanto tempo nós gastamos nesses tipos de prazeres, como por exemplo assistindo filmes, passeando no shopping e fazendo tantas outras coisas, e quanto tempo nós gastamos com Deus. Quando a Bíblia usa esse termo amigo, no original, se você for olhar no original, ela pode ser amigo, amante, é alguém que você sente proximidade, que você quer estar junto. Quando ele fala que nós nos tornamos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, ou mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, isso significa que, ainda que sejam coisas lícitas, como por exemplo assistir um filme, significa que os homens de hoje e a sociedade de hoje, ela prefere estar sendo entretida e envolvida com esses prazeres de assistir um filme, de passear no shopping, de fazer tantas outras coisas, de simplesmente ouvir música, do que de estar gastando um tempo com Deus. Quando nós somos muito amigos de alguém e gostamos muito de uma pessoa, tudo que nós mais queremos é estar com essa pessoa. Faz uma análise aí você. Quem é o seu melhor amigo? Quem é a sua melhor amiga? Você gosta ou não gosta de passar um bom tempo com essa pessoa? Então, quando nós nos tornamos amigos dos prazeres, nós passamos 2, 3, 4, 5 horas, por exemplo, assistindo séries no Netflix, mas não gastamos nem 10 minutos orando a Deus e lendo a Bíblia e buscando fazer aquilo que está na palavra. Não fazemos isso. Isso demonstra que a profecia do apóstolo Paulo para Timóteo tem se cumprido cabalmente nos nossos dias. O aumento desse fluxo de na internet, dessa quantidade de utilização, por exemplo, da Netflix, demonstra isso. Nós temos cristãos, crentes, pessoas cristãs, que se declaram crentes, que são pessoas que professam a fé cristã, que gastam horas e horas e mais horas, 3, 4, 5 horas na frente do computador, na frente da TV, assistindo séries e mais séries, e terminam uma série, passa para outra série, mas não gasta
sequer 10, 15, 20, sei lá, meia hora na presença de Deus. Aí eu te pergunto, você está sendo mais amigo dos prazeres ou mais amigo de Deus? Quando eu cito, por exemplo, a questão de ir ao shopping, eu não vejo problema em assistir filme, não vejo problema em você ir ao shopping, não tem nenhum problema nisso, de forma alguma. Muito pelo contrário, é algo saudável, é algo que realmente é bom, é algo prazeroso e isso não tem problema. O problema é quando você se torna mais amigo desse prazer do que amigo de Deus. O problema é quando isso se torna um vício, por mais que esse prazer seja algo lícito. Assistir filme gera prazer. Ir ao shopping é algo que nos dá prazer, é algo prazeroso, é bom, é agradável. E aí eu te pergunto, talvez você não seja amigo dos prazeres ilícitos, talvez você não seja amigo da pornografia, talvez você não seja amigo da bebedeira, talvez você não seja amigo da prostituição, talvez você não seja amigo desses prazeres que são totalmente ilícitos diante do Senhor e que nós sabemos que são. Mas será que será que você não está sendo amigo dos prazeres lícitos muito mais do que amigo de Deus? Quanto tempo você tem gastado na sua amizade com os prazeres e quanto tempo você tem gastado na sua amizade com Deus? Será que você realmente é amigo de Deus? Será que nós temos sido realmente amigos de Deus? Nós temos deixado essa palavra do apóstolo Paulo ser um cumprimento nos nossos dias porque nós temos nos entregado aos prazeres deste mundo e não temos gastado tempo de qualidade sendo amigos de Deus. Eu não sei, eu espero que você reflita e caso você seja muito mais amigo dos prazeres lícitos, não estou dizendo que sejam prazeres errados, mas que você gasta muito mais tempo com esses prazeres do que com Deus, lendo a sua palavra, meditando, orando, gastando tempo realmente na presença de Deus, que você reflita sobre isso e que você gaste mais tempo na presença de Deus. É isso aí, que Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra realmente sirva de alerta para a sua vida. Amém? Até mais.